a gravar a aula agora, a aula está sendo gravada. Quem chegou um pouquinho depois, eu pedi para que abrisse a apostila na página 96, né? Eu pedi para que vocês fizessem uma tarefa, certo? E aí, essa tarefa é muito simples, né? Relacionado ao que a gente viu nas últimas aulas. Então, por exemplo, deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma apresentação, só para eu retomar de onde nós paramos. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar agora. Estão conseguindo enxergar essa tela que eu estou compartilhando com vocês? Então, Sim. ótimo. Bom, então eu estava falando para vocês que Portugal e Espanha se lançaram ao mar exatamente por buscas, né, para conseguirem chegar ao Oriente, às Índias, né, sem passar aqui pelo Mediterrâneo. E aí, até o período do início do século XV, o que a gente percebe? Que os mapas, eles eram muito diferentes daqueles que a gente conhece, né? Então, esse mapa aqui, por exemplo, é o mapa que vai datar lá de 1400 e alguma coisa, tá? Logo depois, eu mostrei esse outro mapa para vocês, que é lá dos anos 1300 e alguma coisa. Bem diferente dos mapas que nós conhecemos hoje. Esse outro mapa também representado. Por que esses mapas tinham aquele formato? Porque o que os europeus conheciam até o século XV era o continente europeu, o mar Mediterrâneo, o norte da África, o Oriente Médio e algumas partes da Ásia. Então, por isso que os mapas sempre representavam a Europa, o mar Mediterrâneo, o norte da África, o Oriente Médio e parte da Ásia. A mesma coisa esse mapa aqui, né? Esse também. Então, quando os portugueses e os espanhóis se lançam ao mar, eles acabam descobrindo outras partes do nosso planeta. Como, por exemplo, eles começam a entender qual que é o tamanho real do continente africano e também esse continente aqui, ó. Eles descobrem esse continente, a América, e mais tarde a Oceania, né? Então, aí, aqueles mapas, eles são muito diferentes desse mapa mundi com esses limites que nós temos. Só que, a partir das grandes navegações, a gente tem um mapa já criado como esse, né? Criado por Ortelius, por exemplo, um mapa do mundo, né? Que já é um pouco mais avançado do que aquele mapa, aqueles outros mapas que eu mostrei para vocês. Por que ele é um pouco mais avançado? Porque ele já mostra a África um pouco mais detalhada, né? Com sua proporção aí um pouco melhor do que em relação do que era retratado nos outros mapas. A América já está aqui mostrando, já mostra para mim o Ártico, a Antártida, inclusive partezinhas aqui da Oceania, não é mesmo? Ainda tem muita coisa diferente desse mapa aqui, mas esse outro mapa já tem um pouquinho mais de detalhes. Pessoal, o Arthur não está conseguindo me ouvir. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Sim ou não? Sim. Fala aí comigo. Tá conseguindo? Ah, então Sim. tá. Eu não sei qual que é o problema. Letícia, pode falar. Mas eles foram para Antártida? Porque como que eles descobriram? Ao longo do tempo, eles não ficaram restritos apenas à América, né? Eles deram início a essa busca de novas áreas que se estendeu também para outras regiões dos oceanos, inclusive até chegar a áreas muito próximas à Antártida, certo? Por isso eles já conseguiam fazer esse mapeamento, ok? Obrigada, Bia. Pode falar. Antônio? Ah, tá. Achei que você tinha falado outro nome. Então, foi em que ano que eles descobriram a Antártida? Porque lá é muito frio nas embarcações. Tinha que ser muito O forte ano pra eu não chegar lá. sei exatamente te falar, mas foi do final do século XV para o século XVI. Ué, então não demorou tanto assim, não. Os barcos deles já eram fortes, então. Sim. Porque lá é um continente muito difícil de chegar, não é? Sim, até porque o entorno da Antártida, e assim como o Ártico, tem muitos grandes blocos de gelo, que a gente chama de Aham. iceberg, né? E, por exemplo, hoje nós temos navios que conseguem navegar pelo Ártico e pela Antártida, porque eles têm uma estrutura muito forte que vão quebrando esses blocos de gelo, né?
Quando a gente fala do filme do Titanic, por exemplo, o Titanic ele não tinha uma resistência para passar por esses locais cheios de gelo. E aí, por exemplo, no filme do Titanic, um pedaço desse iceberg acabou rasgando o casco do navio, por isso que ele afundou. Então, quando a gente fala que no século XVI, os europeus já tinham conhecimento do que era a Antártida, não quer dizer que eles Então, chegaram até lá. Eles conseguiram chegar não. muito próximos e conseguir Eles só ver viram de longe. Isso, Eles não exato. chegaram a entrar nele. Não, Eles viram de longe e falaram, esse continente tem esse tamanho. isso. É uma estimativa, né? Eles não tinham exatamente a noção do real tamanho que existia, Entendi. tá? Então, sobre essas navegações e a descoberta dessas novas áreas, a gente tem a página 96 e 97, exercícios muito simples que acredito eu que ninguém teve grande dificuldade para responder. Então, na questão número 1, nós temos duas imagens. A primeira é uma ilustração que mostra uma nau. O que é nau? É uma embarcação, tá? Ela se locomovia pelo vento através das suas velas, tá? Então aqui, ó, nós temos uma nau que está encalhada aqui, uma representação datada do ano de 1561, numa região que é conhecida hoje como Indonésia, tá? Então, houve de fato o encalhe de uma nau e foi representada nesse desenho. E aí, à sua direita, nós temos um barco movido a vapor, a motor, que está naufragando, está afundando, né? Então, a letra A pede para a gente apontar as semelhanças e diferenças entre essas duas imagens, né? Que tem aí mais de 500 anos de diferença entre uma e outra, né? Então, vamos começar. As semelhanças. O que a gente pode mostrar de semelhança? Todo mundo concorda que os dois barcos, as duas imagens mostram acidentes náuticos para gente? Sim, né? De o acidente é um encalhe, o outro é um barco, um acidente mostrando um navio afundando, um barco afundando. Então, Essa é na 76. Essa é na 76, né? O quê? Essa página. 96. Ah, por causa que eu tô sem minha apostila. A página 96. Tá? Apostila 1. Certo? Página 96, número 1, letra A. Tá? Então, as duas imagens. A da esquerda mostra um encalhe, a da direita mostra um navio, um barco afundando, certo? Então, as duas imagens, como semelhança, a gente pode mostrar que são acidentes náuticos. Agora, diferenças. O que a gente pode dizer? Bom, a primeira diferença, já acabei de falar. Enquanto que a primeira imagem mostra um barco encalhado, na segunda mostra para nós um barco afundando, não é? Não são situações diferentes? Outra coisa que a gente pode falar. Na primeira imagem, nós percebemos que tem bote salva-vida. Então, o barco está encalhado, mas tem pessoas que entraram no bote salva-vida e está tentando salvar a sua vida. Na segunda imagem, a gente tem bote salva-vida? A gente não tem, né? As pessoas estão tentando subir para a parte mais elevada da embarcação que está naufragando para conseguir preservar a sua vida, certo? O tipo de embarcação também é diferente, enquanto um é movida ao vento, a outra é por motor, né? O que mais que a gente pode pensar de semelhança e diferença? Calma aí, Isadora. Calma aí. O que mais que a gente pode pensar de semelhanças e diferenças? É o material do barco? Pode ser, perfeito. Tecnologia entre eles, por exemplo, o motor. Tecnologia também. Tá? Então, você colocando uma ou duas semelhanças, uma ou duas diferenças, já está ótimo, tá? Então, essa interpretação aí é muito fácil da letra A. Agora, olha a letra B. Com base no que você aprendeu até agora, levante uma hipótese para explicar o que a embarcação portuguesa, lá na primeira imagem, fazia nas ilhas lá no Sudeste Asiático, na Indonésia. O que é que, lá na primeira imagem, naquela nau que está encalhada, o que um barco português estava fazendo lá na Indonésia? Portugal e Indonésia ficam locais muito diferentes. O que os portugueses estavam fazendo lá? Tentando chegar às Índias? E o que ele queria fazer lá nessa área? Fundar um entreposto comercial. Ela ia buscar especiarias na Ásia. Buscar mercadorias. Pode até ser que estava tentando fundar um entreposto comercial, acho que foi o Renato que falou,
certo? Então, pessoal, quando a gente fala, né, quando a gente fala dos portugueses indo para as Índias, não quer dizer que ele só está indo para a Índia. As Índias, para eles, eram todo o Oriente, onde hoje nós temos, por exemplo, a China, tá? A Mongólia, que eram locais que eles conseguiram chegar e desenvolver as suas atividades comerciais. A gente vai falar até mais um pouquinho daqui a pouco. Tá? Então, eles foram para essa região do Sudeste Asiático em busca de mercadorias que pudessem ser comercializadas na Europa sem que precisasse passar pelo mar Mediterrâneo, não é mesmo? Porque lembra que eles não podiam passar por lá por conta do domínio do Mar de Mármara e assim por diante, né? Então, eles queriam encontrar outro caminho, então por isso que desenvolveu as grandes navegações. E a partir daí, eles conseguiram chegar até esse Oriente para buscar mercadorias para serem comercializadas lá na Europa. Pois não, acho que é o Renato que está falando, não é? Eu tô com essa dúvida desde a aula passada, que eu Pois não. perguntar. Tipo assim, por que os portugueses e espanhóis, eles não lutaram contra os otomanos? Eles simplesmente saíram de lá. Porque, para começar, que não eram só apenas eles, né? Deixa eu abrir o mapa mundi aqui para vocês verem, para eu mostrar uma coisa. Eles, Renato, além de terem... Vou abrir aqui o mapa mundi. Além deles, então, ó, aqui Portugal e Espanha, certo? As principais mercadorias, elas vinham das Índias, que era essa região toda, passava por aqui, ó. Às vezes vinha aqui para o Egito e do Egito chegava na Itália. Esse mar Mediterrâneo. E daqui é o que era comercializado, revendido essas mercadorias para a Europa toda, ok? O que acontecia? Além dos otomanos terem dominado a cidade de Constantinopla, evitando que mercadorias passassem aqui livremente, cobravam-se altas taxas para que as embarcações com mercadorias passassem aqui, a Península Itálica, ela também dominava qualquer embarcação que passasse por aqui. Então, os genoveses, né, que é uma região de Gênova aqui na Itália, eles cobravam altíssimos impostos para qualquer embarcação passar por aqui pelo mar Mediterrâneo. Então, eles dominavam. Então, olha só, então Portugal e Espanha, eles deveriam ir contra os italianos e ir contra os otomanos. Então, será que eu me envolver em uma guerra contra dois países muito fortes, será que seria uma boa ideia? Né? Então, por isso que seria muito mais barato e menos penoso para o país tentar buscar uma outra rota do que entrar numa guerra. Porque uma guerra, além de causar mortes de muitas pessoas, ela é muito cara também. Certo? Tudo bem? Sim. Mas era otomanos e quem mais? Os otomanos e os italianos. Certo? Professora, mas tipo Pois assim, não. o Portugal e Espanha também, eles, tipo, cobravam impostos para eles passarem ali na costa do país deles? Sim, só que para isso era muito, tornava a mercadoria muito cara. E aí o lucro deles acabava diminuindo, entendeu? Então, por isso que eles queriam buscar outra rota, porque pagar os impostos para eles chegarem ali, passarem por ali, era muito alto, não valia a pena. Tá, e só mais uma dúvida. Por que eles não passavam por cima da Ásia, em vez de tentar passar pela América? Porque, se a gente for ver a Europa lembra das linhas imaginárias que você já deve ter estudado com um professor de Sim. geografia, né? Então, a gente tem uma linha imaginária que está bem ali no limite da Europa, o Círculo Polar Ártico. Nas proximidades e dentro do Círculo Polar Ártico, as temperaturas são muito baixas, né? Portanto, que nem, por exemplo, agora a gente está vivendo uma época que está 13, 14 graus, né? 15 graus, a gente já está morrendo de frio. Eu estou de casaco até agora, eu estava até com uma golinha e eu tirei para dar aula, né? Já incomoda a gente de fazer um monte de coisa. Agora, imagina atravessar um lugar que sempre é recoberto de gelo, as temperaturas são muito baixas. Seria muito mais dificultoso do que eu buscar uma navegação, tá? Sem contar que as embarcações, elas fariam esse trajeto de maneira muito mais rápida, trazendo uma quantidade de mercadorias muito maior. Entendi, obrigado. Certo? Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Quando, por exemplo, eu acho que você falou que você ia explicar nessa aula, na última aula, e por isso você não respondeu. Que eu acho que era a matéria que você ia explicar nessa aula. Que é,
quando tipo, teve o Tratado de Tordesilhas. Quando os holandeses, os ingleses começaram a pegar as áreas, por que que eles não guerriam? Ah, mas aí isso é cenas para os próximos capítulos ainda. Isso é o que a gente vai tratar na apostila 2, tá? Não nessa Ah, apostila tá. 1 ainda, tá? Então a Ainda tem umas resposta é. coisinhas nessa apostila que eu não consegui terminar, tá? Então, professora, a questão é número 2 ou é letra B? Letra B, tá? É o que Essa eu foi a tô letra fazendo no B, meu caderno. tá? Bom. Então, esse foi esse sul 1, letra B agora. Agora vamos para o número 2 da página 97. Tá bom? Acho que foi o Alonso que falou, não foi, Alonso? É, mas a letra B, então é. Que eles queriam adquirir mercadorias variadas lá no Oriente. Certo? Por isso que essa embarcação estava lá no Sudeste Asiático. Beleza? Bom, no número 2 da página 97, nós temos dois mapas, né? Foram exatamente aqueles dois mapas que eu mostrei para vocês. O mapa do final do século XIV, aonde a gente observa que o Ptolomeu criou um tipo de mapa de acordo com os conhecimentos que eles tinham na época, né? E aí, ao outro lado, um mapa já dos anos 1570, quando as grandes navegações já tinham começado, quando as grandes navegações já tinham permitido os europeus terem contato com outros locais. E olha como que esses mapas, eles são bastante diferentes, né? Renato, deve ser algum problema aí com você, Renato. Não sei. Renato está me dizendo, pessoal, que ele não está conseguindo me ouvir. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Eu tô? Eu também tô. Eu também. Todos estão me ouvindo. Tá? Deve ser algum problema lá no computador dele. Então, pessoal, aí temos dois mapas e pede para a gente comparar esses dois mapas. Então, letra A, do número 2. Analisando o mapa de Ptolomeu, que é o mapa da esquerda, quais regiões do planeta você consegue identificar? Então, vamos lá. Primeira parte da questão. Que continentes ou quais partes a gente consegue identificar dentro desse mapa? Né? A Então, tá Europa, fácil, que eu comecei a falar, Eu- né? Europa, Europa, que eles um pouco conheciam, da Ásia um uma pouco parte da da Ásia Ásia e da e da África. África. e E qual da parte da África. E África? o O norte O da norte norte. da África, não é mesmo? Então, o norte da África. Então, o que eles conheciam aí? A Europa, o norte da África e uma parte da Ásia. Perfeito. Não é isso mesmo? Uhum. Né? Eu pus o mar Mediterrâneo também. Isso, pode ser também, que faz parte aí, né, do norte da África com o sul da Europa, não é mesmo? Então, perfeito. Aí a letra A ainda tem a segunda pergunta, né? Quais se encontram ausentes? E por quê? Do que a gente conhece do mundo Eu não tinha hoje visto que não essa. tem aí na letra A ainda? A letra A tem duas questões para responder. O que a gente O consegue resto reconhecer e da o que Ásia, não tem? O o resto da resto Ásia, o da resto África, da África, a Oceania e as Américas. a Oceania e as Américas. Perfeito, é isso mesmo. Por que que não tem nesse primeiro mapa? Porque isso é a Antártida. Por que que não está representado? Porque eles não conheciam ainda, né? Então, a gente não consegue ver presente o sul da África, a América, a Oceania e a Antártida. Porque nesse período eles ainda não tinham conhecimento dessa área. Não é isso mesmo? Tudo bem? E o sul da África? Isso que eu falei. Isso que eu falei, ó. O sul da África, certo? As Américas, a Antártida e o resto da Ásia, né? Então, essas 4 áreas eles ainda não conheciam. Tudo bem? Letra B. Aí o segundo mapa, que é o mapa da sua direita, né, apresenta mudanças significativas em relação ao primeiro mapa, ok? Que mudanças são essas? E quais as razões para elas terem ocorrido? Que Posso falar? mudança que a gente vê do mapa da esquerda para o mapa da direita? O mapa de Descobrimento de Ortelius novos para o mapa continentes. de Ptolomeu. A diferença é agora ter todos os continentes, né? Perfeito. Ser mais definido e houveram as grandes navegações. Isso, o que a gente pode dizer é que esse mapa já é possível observar os 5 continentes, né? Eu tenho a Europa, tenho a África, tenho a Oceania
tenho a Ásia e a América. Então, eu tenho 5 continentes representados no mapa de Ortelius, certo? Que é o mapa da sua direita. Beleza? Essa é a principal diferença. Beleza? E aí vem a segunda parte da letra B. Por que que elas ocorreram? Por que que essas mudanças de um mapa para o outro ocorreram? Porque no segundo mapa, a gente percebe que as grandes navegações já tinham Já tinham permitido o corrido. homem conhecer essas novas áreas. Não é mesmo? Sim, concordam comigo? Sim. Já Então, já ótimo. houve as grandes navegações. Isso, já tinha ocorrido aquele movimento das grandes navegações. E na letra C, fala que o seguinte: se eu comparar o mapa de Ortelius, que é o mapa da sua direita, com o mapa mundi atual, quais as principais diferenças que a gente tem? Então, olha lá. Será que o Novos mapa de lugares. Ortelius é igualzinho o mapa A mundi que a gente conhece deformação Não. dos hoje? Tem continentes. novos Não. lugares. Não, né? bandas O de A neve. deformação. pensa no formato da América. Olha aí Aham. no mapa do Ortelius, é igualzinho? Não. Será que a Não. Antártida tá igualzinho? Será que a gente Não, tá consegue muito enxergar a maior. Austrália aí representado no mapa do Ortelius? Não, né? Não. Então, Eu pus assim, que. apesar dele ser, né, pessoal, bem mais próximo do que É, o mapa do Ptolomeu, no mapa mundi atual, a gente vê a definição do continente americano mais diferente, precisão, a todas gente as linhas vê imaginárias isso, a gente vê a representação da Oceania, principalmente das ali da ilhas. Austrália, né? E por que que a gente vê essas diferenças do mapa do Ortelius para o mapa de hoje em dia? Que hoje nós temos muitas tecnologias que nos permitem mapear todo o nosso planeta. Imagem de satélite, radar, né? A própria, não sei se vocês conhecem essa técnica, se o Antônio Carlos já falou com vocês, aerofotogrametria. O que é isso? É um avião que vai Um avião sobrevoando, que tirando vai várias sobre. fotos. E aí, isso é utilizado por geógrafos, por cartógrafos, para fazer mapa das áreas, né? Geralmente são Eu as pus áreas um mais avanço no pequenas. conhecimento, pode ser? Isso, ou da tecnologia, e assim por diante. Professor, eu posso Certo? falar o meu? Eu acho que tá errado. Fala, Renato, por favor, deixa eu ouvir. É assim, a deformação dos continentes. O que essas diferenças sugerem é que os continentes mudam aos poucos através das placas tectônicas. Não, 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 não. Quando a gente observa lá no século XV, quando as grandes navegações começaram, os continentes eram os mesmos de hoje. Pouco se modificou na disposição dos continentes daquele período até os dias de hoje. Só para você ter uma ideia, por ano, por exemplo, a América do Sul se afasta do continente africano, das suas duas placas tectônicas, menos de 1 centímetro por ano. Então, mesmo que a gente tenha passado dos 500 anos de descoberta do Brasil, não houve uma separação tão grande assim entre a África e a América do Sul, onde está o Brasil, por exemplo, não é mesmo? Então, não é as placas tectônicas, tá, Renato? O que possibilita a diferença do mapa do Ortelius para o mapa mundi hoje são as tecnologias que permitem um mapeamento muito mais preciso, tá? Como, por exemplo, satélites, as imagens de radar, a aerofotogrametria, tá? Que eu acabei de explicar, que é um avião sobrevoando, tirando foto, tá? Então, não tem nada a ver com placa tectônica, tá bom? O jeito que eram os continentes em 1500 ainda é hoje, certo? A mudança aí foi muito pequena, tá? Então, ótimo. Pessoal, aí alguém, eu acho que foi a Isadora, me mandou uma mensagem para o seguinte: professora, nós pulamos muitas páginas para trás. Sim, porque eu vou compartilhar com vocês aqui o resto da nossa aula para que eu possa solicitar que vocês façam as atividades depois, tá? Então, não se preocupa. Então, por exemplo, eu falei para vocês que Portugal e Espanha, nessas grandes navegações, acabaram descobrindo um novo mundo este chamado de América. E aí, Portugal e Espanha, que eram os países mais ricos da Europa, começaram a disputar sobre essa área aqui, né? Então, para evitar uma guerra, um conflito entre esses dois países, a igreja, no ano de 1494, mediou uma negociação da divisão dessas novas terras conquistadas, certo? Aonde que, a partir de 370 léguas da ilha de Cabo Verde, ficariam terras sob domínio da Espanha e, dentro disso, antes disso, terras sob domínio de
Portugal. Dessa forma, parte da América ficou sob domínio de Portugal. O nome desse acordo que separava as novas terras descobertas entre Portugal e Espanha foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Isso aqui não é novidade para ninguém, porque eu já expliquei na última aula, né? Só que Professor, esse acordo, esse Tratado de Tordesilhas? Tordesilhas, ele só levou em consideração Portugal e Espanha. Não levou em consideração outros países que também eram países importantes, países ricos. Por exemplo, Inglaterra, França e Holanda, que eram países ricos dessa época, também não participaram desse acordo. Então, eles passaram a exigir onde é que estava o tratado o testamento de Adão. Ou seja, onde é que estava escrito na Bíblia que as novas terras descobertas tinham que ser divididas apenas entre Espanha e Portugal. Eles também queriam ter acesso a essas novas terras. O que a gente vai falar depois, que esses países acabaram invadindo as terras que eram de domínio de Espanha e Portugal. Inclusive, aqui o Brasil sofreu invasões desses 3 países aqui. Mas isso é assunto para depois, como eu já falei, do Antônio, tá? Que é o início da apostila número 2. Renato, pode falar. Tipo assim, eles mediram 370 léguas da ilha de Cabo Verde, que fica na pontinha da África ali, não é? Isso, mais ou menos aqui, ó. Tá. Mas 370 léguas para pé direito ou para esquerda? Para os 2 lados. Então, daqui para cá, a gente tem 370 léguas, tá? Que dá mais ou menos 2.500 quilômetros, tá? Então, aqui eu tenho essa linha, ok? Então, a partir desse local, até esse local, eu tenho terras de domínio de Portugal, terras novas descobertas. Além disso, a gente tem as terras de domínio de Espanha, tá? Então, daqui até chegar nessa linha aqui, são 370 léguas também, tá? Lembra que aí é como se eu tivesse, por exemplo, ó, o mapa está aberto assim, certo? Se a gente for ver, o nosso planeta é arredondado, né? Então, onde tem essas 2 linhas, elas estão aí, mas na verdade é uma separação, né? Então, é porque o mapa ele está aberto, por isso que tem essas 2 linhas aqui. Tudo que está aqui dentro dessas 2 linhas, terras novas descobertas, domínio de Portugal. Além das 370 léguas, terras de domínio da Espanha. Mas e a Ásia? Por que eles não dividiram a Ásia? Porque, na verdade, essas áreas aqui, ó, são áreas da Ásia, tá? Sudeste Asiático, onde, por exemplo, aquela figura mostrava que a nau encalhou. Porque o Tratado de Tordesilhas dividiu as novas terras descobertas. Eles já dominavam, já tinham contato com essa área aqui, ó, certo? Tá, mas a Então, Ásia, as então, novas pertencia a quem? terras descobertas é que participaram do Tratado de Tordesilhas. Mas a Ásia pertencia a que país, então? Cada parte tinha uma região. Por exemplo, aqui a gente tinha o Império Japonês, o Império Chinês, o Império Mongol, né? Então, aqui, por exemplo, já tinha o Império Otomano, o Império Árabe, ou aqui o Hindu. Então, cada área tinha um certo governante, tá? Entendi. Certo? Mais tarde, esse assunto lá para o final do segundo semestre, a gente vai ver que gente, desliga o microfone aí. Que esses europeus eles passaram depois a dominar essa área, mas nesse primeiro momento não, só as novas terras descobertas, certo? Por exemplo, aqui o Sudeste Asiático, eles não tinham conhecimento ainda, quando passaram a dominar, aí entrou no Tratado de Mas, Tordesilhas. Bia, Fala. eu ainda não entendi como é que Portugal conseguiu terra, sendo que quem descobriu a América foi a Espanha. Porque nesse período, não sei quem, acho que foi a Luísa que está falando, né? Pelo reconhecimento da voz. Aham. Os países, para se mostrarem poderosos, eles tinham 2 formas. A primeira forma era de dominar terras e a outra forma de acumular metal precioso, ouro e prata, certo? Quando descobriram a América, tá? A Espanha veio com Cristóvão Colombo, chegou aqui nessa região e logo depois Portugal mandou um carinha que, na verdade, não queria chegar aqui, ele queria chegar às Índias, tá? Quem que é esse cara? Pedro Álvares Cabral. Aí eu vou falar dele um pouquinho depois. E aí o Cabral veio navegando, ele queria navegar um pouquinho longe da África para não ter uma viagem tão atormentada como Bartolomeu Dias teve. Ele queria navegar mais longe da África. Só que nesse percurso ele chegou aonde? Aqui no Nordeste do Brasil. E aí, então,
Os Dizem que ele fez espanhóis, isso por querer. então, aí depois eu vou falar para vocês que existe aí uma outra versão, né, desses fatos históricos. E aí, pessoal, Portugal e Espanha tinham chegado nesse local. E aí, Portugal queria uma parte e a Espanha também. Então, para evitar um conflito entre os dois armados, porque guerra, eu já falei para vocês que é sinônimo de gastar muito dinheiro, tem prejuízo com a morte de muitas pessoas, acabou que não aconteceu uma guerra, e sim um acordo intermediado pela igreja. Tá? Só entre esses dois países que eram os mais ricos da época. Bom, e aí, pessoal, essas grandes navegações, elas provocaram o que a gente conhece como uma revolução comercial. Porque a partir da descoberta dessas novas áreas, a gente teve algumas consequências para o mundo inteiro, como, por exemplo, o aumento do comércio. Antes, o comércio ficava restrito a algumas áreas da Ásia, lá onde a gente conhece como o Oriente, ou então as Índias, com a Europa. Agora, eu posso comercializar não só com o Oriente, eu posso comercializar com a África e com toda a América. Então, o comércio ele se intensificou. Ao mesmo tempo em que, como eu começo a ter contato com povos diferentes de diferentes locais, esses povos que eu começo a ter contato com as grandes navegações, eles vão ter mercadorias, técnicas e tecnologias que o europeu não tinha. Então, começa a ter uma troca. O europeu leva para esses locais algumas técnicas, tecnologias e mercadorias para serem comercializadas, ao mesmo tempo em que ele também pega dessas áreas essas mercadorias e conhecimentos que na Europa não tinha, né? Então, por exemplo, o café, ele é típico lá da África, lá na região da Etiópia, e foi levado para várias partes do mundo, inclusive o Brasil é um dos maiores produtores do mundo, né? Alguns animais, por exemplo, que eram tipos de uma certa região, e outros locais não tinham, passaram a ter, por exemplo, o cavalo. O cavalo na Europa era amplamente utilizado. Nós aqui na América não conhecíamos o cavalo. E aí foi trazido o cavalo para cá pelos europeus. Então é um exemplo. Então houve muita troca de hábitos, de culturas, principalmente nas áreas descobertas, né? Áreas novas na Ásia, na África e na América. Pessoal, nessa revolução comercial, não ficou só Portugal e Espanha participando das atividades de comércio nas novas terras descobertas, né? Inglaterra e Holanda, também, que eram duas potências da época, também se lançaram ao mar para conseguir intensificar o seu comércio, tá? Então, a Inglaterra e a Holanda fundaram o que se conhece como Companhia das Índias, tá? O que era essa Companhia das Índias? Uma busca de áreas para fazer o comércio marítimo buscando mercadoria nas Índias, ou seja, lá naquela região asiática, né? Essa Companhia das Índias não era organizado por um burguês especial, não era organizado pela coroa portuguesa. Então, era basicamente o seguinte, sociedades anônimas. O que era isso? Juntava 10, 15 burgueses e pagavam um grupo de marinheiros para irem até as Índias comprarem mercadorias para que eles pudessem revender nos seus países, tá? E aí isso fez com que a atividade comercial aumentasse, agora trocando a mercadoria por moeda, em ouro ou prata. Como que era feito o comércio antes? Na base do escambo. O que é escambo mesmo? Troca de mercadorias. Então, por exemplo, eu vou dar essa caneta em troca de um lápis ou de 2 lápis, por exemplo, né? Então era troca de mercadorias. Agora, se eu quero os 2 lápis, eu vou dar uma moeda por aquele produto. Então, ao longo do tempo, essas companhias das Índias, junto com as atividades comerciais de Portugal e Espanha, fizeram o escambo desaparecer e fortalecer o uso do dinheiro. Tudo bem? Certo? Então, apesar das novas terras terem sido divididas entre Portugal e Espanha, outros países acabaram utilizando dessas novas áreas para intensificar o seu comércio, como, por exemplo, Inglaterra e a Holanda, que eu acabei de falar, certo? Pois não, quem é o Renato? Pode falar o Renato que está querendo falar? Eu acho, eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas é tipo assim, ó, o Tratado de Tordesilhas não era entre Portugal e Espanha. Os bandeirantes, eles expandiram o Brasil. Tem nada a ver com bandeirantes por agora. Não atropela os boi com a carroça, tá? Anota tenho essa uma dúvida dúvida. sua, porque lá na frente ela vai fazer sentido, Renata.
A minha Tá? Tá dúvida bom, é o Renata? seguinte. Eu acho que eu já entendi qual que é o caminho que você quer seguir, tá? Guarda para cenas dos próximos capítulos, tá bom? Bia, vai ter tarefa? A, Tá com- bom. Vai, eu vou colocar lá no site para vocês. a Companhia das Índias, ela era oficial ou ela era anônima? Porque se for que era entre os dois países, mas estava em sociedades anônimas. Isso. São os dois países que organizavam, né? Elas não faziam juntas, certo? Essas companhias das Índias. Eram organizações anônimas, então não era a coroa, não era o rei que organizava, eram os próprios burgueses, então não tinha nome essas expedições, certo? Por isso que elas eram chamadas de anônimas, eram os próprios burgueses que organizavam essas expedições. Beleza? Entendi. Pessoal, Qual que vai vai ser por acabar a aula acaso? daqui a